Domingo, dia 27 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, tranquilos, esperando para me ouvir. Olha só que privilégio, hein? Porque eu sei que todos estão à caça de informações, procurando aqui e ali para saber se já chegou alguma novidade lá dos Estados Unidos. Por incrível que pareça, chegamos num ponto em que o brasileiro precisa esperar soluções americanas para resolver problemas internos. Olha que nível de república se transformou o Brasil nas mãos do PT. Sim, é inegável a comparação. Nos 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, nós vivíamos sim uma república federativa com uma diplomacia pujante, né? E em excelentes contatos com outros países, conversando com todos, e estávamos enxergando um país em plena evolução econômica, mesmo tendo passado por pandemia, né? E problemas que não tínhamos como resolver separadamente. E mesmo assim, o Brasil foi o primeiro país a sair de forma muito positiva daquele período que ajudou a estragar o governo de Jair Bolsonaro, muito mais, não pela própria pandemia, mas pelo que a imprensa fez, tentando jogar nas costas de Jair Bolsonaro, como tentaram jogar nas costas de Donald Trump, as milhares de mortes por irresponsabilidade do presidente do momento. Eles fizeram isso o tempo todo, e nós sabemos que a verdade hoje já está muito esclarecida. Todos nós sabemos da realidade do que aconteceu, né? Todo aquele assunto que é proibido, inclusive, tocar na internet, principalmente aqui no YouTube, está sendo desmascarado. Todo mundo está sabendo a realidade, qual foi. Uma pandemia usada para destruir governos. Essa é que é a realidade. Então, saímos de um governo que propunha crescimento econômico, com um ministro da economia de primeiríssima qualidade, um presidente super honesto, para cairmos nas mãos do PT novamente, que nos arrastou para o buraco. Essa é a realidade de hoje. Estamos no buraco, sozinhos, isolados, por isso só temos como possibilidade pedir ajuda americana. É isso que nós estamos vendo, por incrível que pareça. O triste é que existem muitas pessoas ainda que não aceitam esta realidade. Ainda tem muitos que acreditam que estamos sim vivendo no governo do amor, um governo em crescimento, né? Com mão de obra ativa, sobrando empregos, inflação baixa. Tem gente que acredita nessa história. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que acreditam nessa conversa são pessoas dependentes de benefícios do governo. E mesmo assim tem outros que não dependem nada. Tem pessoas que eu conheço que têm e apoiam esse governo. Então fica aí a dúvida, apoia por quê? Porque também deve estar levando alguma vantagem aí por fora. Porque quem é capitalista de fato, quem produz de fato, não pode aceitar ou não pode concordar que o país está indo bem. E nós vamos falar disso tudo um pouco, porque o assunto, evidentemente, não falta. Mas, infelizmente, todos os assuntos estão ligados ou interligados ao tarifaço que vem por aí, né? O Congresso brasileiro está parado. Se bem que quando não está, também pouco faz, pouco trabalha e pouco importa nos dias de hoje. Hoje, a minha admiração pelo Congresso Nacional é zero. E inclui posição e oposição. Para mim não salva um. Já falo francamente a minha opinião, por quê? Falar bonito, né? Discursar bonito na tribuna não resolve o problema do brasileiro. Não adianta nada subir na tribuna, falar forte, falar alto, falar grosso, falar bonito, se na prática isso não ajuda em nada. Não adianta nada fazer vídeos na internet lacrando, porque isso não ajuda em nada.
Em absolutamente nada. Por quê? Porque o próprio sistema político do Brasil tornou o legislativo uma instituição pequena, quase falida. Dos três poderes, o legislativo é o que se transformou em frangalhos, porque o executivo se alinhou ao judiciário, um protege o outro, e deixou o legislativo de lado, com dois presidentes cúmplices desse sistema que aí está. Hugo Motta e Davi Alcolumbre são dois anti-democracia, nem deveriam ser considerados brasileiros de fato, porque quem é brasileiro de fato não faria o que eles estão fazendo com o Brasil. Não tem impulso, não tem vontade, não tem comprometimento, muito pelo contrário. Só tem rabo preso, amarrado no Supremo Tribunal. E hoje nós sabemos que para se tornar presidente da Câmara ou presidente do Senado, tem que estar carregado de processo nas costas. Tem que ter problemas, tem que ter ficha suja, porque é o jeito que o STF coloca a coleira no Legislativo. Né? Temos aí como exemplo máximo o ainda senador Renan Calheiros. Mais de 20 ações no Supremo Tribunal Federal. Há quase 20 anos ele vem colecionando ações. Nunca nenhuma dessas ações foram julgadas contra Renan Calheiros. Nenhuma delas. Mais da metade já caiu porque prescreveu os crimes. Então, quem é que acredita no Legislativo? Quem é que acredita nesse Executivo? Ninguém. Agora vou eu aqui ficar, mas aquele deputado ele fala bonito. O que adianta? O que adianta falar bonito? O Hélio Negão, amigo íntimo de Bolsonaro, tentou por conta própria fazer uma greve ali na frente do Supremo, armou sua barraca, colocou um esparadrapo na boca para dizer não estou falando nada, só estou aqui, e mesmo assim foi enxotado pela polícia do Supremo. Algum outro parlamentar saiu em sua defesa? Teve lá o Sóstenes Cavalcante, que saiu em defesa dele, mas até aí Manuel Neves. Ali era para todos os deputados, todos os senadores montarem suas barraquinhas ali também para ver se a polícia ia atirar todos. Será que aquele ministro iria dar voz de prisão a todos? Ou pensaria duas vezes? Mas não, era um só, amigo de Jair Bolsonaro, então tire ele de lá ou então vai ser preso. Isso é democracia? Aonde? Aonde? Então, é aquele tal negócio, nós brasileiros precisamos, por conta própria, fazer sim buzinaços como está sendo feito. É muito importante para mostrar o volume de pessoas descontentes com o que está aí. É necessário, já falei isso uma pancada de vez, em minha opinião, uma greve geral, porque greve é constitucional, é direito legítimo do cidadão, fazer greve. Não fazer baderna, isso não. Quebra-quebra, fechar estradas, não. Mas a greve geral, cruzar os braços e ficar em casa. Para parar a máquina. Parando a máquina quebra. Não tem outro jeito. Mas tem que ser um consenso geral, não adianta uns pararem e os outros continuarem levando a vida, esperando que os outros resolvam seus problemas. Nada disso ajuda. Aí o que acaba sobrando para nós? Pedir, pelo amor de Deus, que Donald Trump dê um jeito aqui, dê um aperto aqui. É incrível, não é? Mas é o ponto que nós chegamos. Torcer para que o Brasil seja tarifado, né? Tenha suas tarifas aumentadas, para nós, povo, pagarmos o custo desse aumento de tarifas, em impostos, em prateleiras de supermercados ficando cada vez mais cara. Eu até fiz um mercado agora pela manhã, não sou construtor, né? Fui fazer compras no mercado, encontrei ali uma pessoa que me reconheceu. Poxa, Paulo, eu assisto seus programas e pá, puxamos uma conversa e ele reclamou. Olha o meu carrinho, não está nem lá, nem na metade. E eu gastei aqui o que eu paguei há um mês atrás o carrinho cheio.
Pode parecer exagero, mas não é. Não é. Ou seja, isto quando não acontece o que aconteceu comigo. Encontrei o preço do café que eu tomo, que chegou há um mês atrás a R$ 40. Encontrei ele a R$ 29,90 há uma semana atrás. Porra, tá barato, vou comprar. Comprei 2 pacotes. Falei, vou me garantir. A minha esposa colocou no pote e falou para mim, olha só. Antes eu colocava o café aqui dentro e vinha até a boca. Dessa vez está faltando um tanto assim para encher até a boca. Ou seja, maracutaia. Baixa o preço, mas diminui a quantidade no café. E a gente não vai pesar na hora do mercado. Deixa eu pesar esse saquinho para ver se tem 500 gramas mesmo. A gente não vai fazer isso. Então essas coisas todas acontecem com o brasileiro no dia a dia. E você não tem como lutar, você é uma voz solitária. Se eu fosse no mercado, certamente o mercado eu reembolsaria aquele saco para não perder o cliente. Aquele pacote de café, mas e daí? Então, claro que a gente está aí torcendo para piorar a nossa vida com o aumento de tarifas, para quem sabe desse jeito, o país tomar o rumo que deve tomar. Fazendo pressão nessas autoridades que se sentem donos do país. Pessoas que nunca receberam um voto sequer, dando ordens para um legislativo inteiro. Por isso eu torço sim para um aperto de Donald Trump. Eu vou pagar o preço junto com todo mundo, mas quem sabe dessa maneira, daqui a algum tempo, nós possamos voltar a respirar uma democracia de verdade. Pois é, o mundo está mudando. E só o Brasil é que não percebeu até agora. Porque em pleno colapso aí desta ordem global, construída ao longo das últimas décadas, enquanto os países mais estratégicos e inteligentes, né, buscavam se adaptar a uma nova realidade de nacionalismo, patriotismo, como tínhamos aqui no governo passado, né? Uma mudança, uma realidade econômica com realinhamentos regionais, né? E guerras tarifárias, como está acontecendo agora. O governo brasileiro insiste em se comportar como se ainda estivéssemos nos anos 90, por exemplo, com aqueles discursos ideológicos, conversa fácil, né? Diplomacia de palanque, só para inglês ver, e uma visão de mundo que já não convence. Não convence mais ninguém, nem como se diz, aos próprios militantes. A esquerda está sentindo no bolso também os problemas do Brasil, só não querem admitir. Donald Trump, quando voltou à Casa Branca, ele voltou com uma mensagem muito clara e direta. O livre comércio morreu. Todo mundo a princípio, nossa, se o livre comércio morreu, quer dizer que o comércio vai ficar amarrado, preso? É mais ou menos isso, porque o novo mantra de Donald Trump é primeiro a América. America first, make America first. Again. Voltar a ser o que era. O tarifaço promovido pelo governo americano é apenas uma medida econômica. É uma reconfiguração global. É um aviso de que as nações devem se preparar para sobreviver por conta própria. Estão achando ruim o que os Estados Unidos está fazendo? Procurem outros parceiros. Ninguém é obrigado a vender aos Estados Unidos. Não está contente? Vai vender para outro. É igual quando você vai numa loja. Você vai comprar um produto e fala, poxa, mas isso aqui está caro. O cara fala para você, ok, deixa aí, vai procurar em outra loja. Por quê? Quer, não quer, não pega. Mas em Brasília, o que a gente vê é o oposto. Porque enquanto países do mundo inteiro correm para fortalecer uma cadeia regional, blindar suas indústrias e renegociar sua inserção internacional, o Brasil decidiu aí virar as costas para o seu segundo principal parceiro econômico, comercial, desculpe.
né? Ao mesmo tempo em que fica flertando com regimes autoritários, com alianças inexpressivas, com países que nem fazem parte dos grandes países comercialmente falando. Por isso mesmo Donald Trump acendeu, digamos assim, um alerta de que essas sanções serão duríssimas e estão a caminho. Os ministros do Supremo e autoridades do Palácio do Planalto já são alvos diretos dessas sanções, né, que poderão ser anunciados nessa semana. Vai vir um novo pacote apontando inclusive membros aliados do Inácio no Palácio do Planalto. É o que disse a G1, é o que disse o próprio Eduardo, né? Sanções individuais via lei Magnitsky, que está para chegar agora. Vistos cancelados, contas bancárias congeladas, relações diplomáticas estão por um fio. E qual foi a resposta do governo do Inácio? Silêncio, arrogância e ideologia. Claro que o Planalto está errado, porque rejeitou qualquer tentativa de acordo até o próximo dia 1º de agosto. Não queiram depois dizer que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, que interferiu, que jogou o Brasil contra os Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos, com o Donald Trump, está fazendo isso com o mundo inteiro. Essa data de 1º de agosto não é só para o Brasil, é para o mundo todo. Ele já avisou que essa semana vai soltar dezenas e dezenas de cartas, deixando claro quais serão as tarifas aplicadas para todos os outros países que negociam com os Estados Unidos. Porque ele mandou alerta a todos. Muitos se sentaram à mesa com ele e renegociaram e chegaram em bons acordos. Outros, como o Brasil, estão tentando ignorar e vão pagar o preço. O Brasil não apresentou contraproposta alguma. Preferiu o confronto, principalmente o verbal, com o Inácio falando um monte, enquanto o setor aí produtivo assiste atônito, desesperado, à possível implosão do comércio bilateral com os Estados Unidos, que vai causar um impacto direto em exportações, investimentos e principalmente em empregos. O mundo está se fragmentando. E quem ficar parado e não correr atrás, vai ser esmagado. Ninguém vai dar a mínima. E o Brasil, coitado, vamos ajudar o Brasil. Ninguém vai fazer isso. Cada um cuida do seu. A globalização está morrendo. Esse papo de mundo globalizado está morrendo. Já ficou provado que não deu certo. Por quê? Porque misturaram economia com ideologia. Né? Esse Fórum Econômico Mundial de Davos foi um dos grandes pilares da globalização. Eles ajudaram a levar o mundo ao ponto em que se encontra agora. Com essa conversa de globalização, quem tomou conta e quem avançou foi a China. E os Estados Unidos bancando o Fórum Econômico Mundial, bancando o OMC, OMS, OEA, mandando dinheiro, ONU. E Donald Trump chegou e começou a cortar. Já caiu fora da Organização Mundial da Saúde, já ameaçou que vai sair fora da Organização Mundial do Comércio, conseguiu colocar o seu indicado na cadeira da Organização dos Estados Americanos, enquanto o Brasil indicou um e perdeu. Né? Só que o fato é que a globalização está morrendo. Primeiro comercialmente, para depois, quem sabe, diplomaticamente. Do jeito que as coisas estão indo, vai depender muito de quem escolher o lado certo da história, ou o lado errado. Agora está nascendo uma era de nacionalismo. Mas o nacionalismo comercial, uma soberania industrial e alianças pragmáticas. Por quê? Segundo Donald Trump, ele quer tornar, primeiro, os Estados Unidos grande novamente,
que as produções ocorram dentro dos Estados Unidos, que as fábricas cheguem aos Estados Unidos. Que nem eu falei no vídeo de ontem ou anteontem, a Taurus, brasileira, já anunciou que pretende levar sua fábrica para dentro dos Estados Unidos e vai ficar livre de qualquer tarifa. Só para os Estados Unidos a Taurus fatura cerca de 360 milhões de dólares todo ano, fora os outros países. Só que para fazer isso, vai colocar uma média de 15 mil desempregados na praça aqui no Brasil, entre funcionários e pessoas que trabalham em empresas ligadas a Taurus. Para Donald Trump, não é problema dele. Vocês querem, não querem, ficam como está. Fica aí. Mas ele quer tornar a América grande novamente. Eu lembro, conversando com amigos, todo mundo fala, olha o aparelho de som que eu comprei, é japonês, olha, made in Japan. Olha o Walkman, antigo Walkman, né? Made in Japan. Hoje, é tudo made in China. Com qualidade muito abaixo. E a mesma coisa com os Estados Unidos. Aparelhos de som que eram made in America, made in United States of America. Todas essas empresas, fábricas desapareceram desses países e foram buscar mão de obra barata, para não dizer mão de obra escrava, não é? E Donald Trump quer acabar com isso, porque trazendo empresas para dentro dos Estados Unidos, ele cria empregos e acaba com a competição contra os americanos. Isso é um problema dos Estados Unidos, ele é presidente dos Estados Unidos. Mas o Inácio aqui acha que pode empeitar, que pode bater de frente. Ao invés de agir com diplomacia, com lucidez, né? E pensando principalmente no interesse nacional, ele decidiu o quê? Jogar dinamite nas mãos. Atacando os Estados Unidos, flertando com China, com Rússia, com Venezuela, Irã, plá. Nós já estamos cansados de falar disso. E vai transformando o Brasil num Zé Ninguém da vida. Um país que não consegue mais dialogar nem com democracias, nem com os mercados. A elite política e a elite togada se comporta como se não houvesse consequências. Claro, para eles não vai haver consequências mesmo. Aquele ministro já está pensando, bom, se der mal aqui, né, como diz os jovens, aí, se der errado, eu vou para Dubai. Ele não vai lá para Dubai para trabalhar de empregado, vai para viver lá em Dubai. Vai viver no bem bom, no luxo, na riqueza. Vai perder a liberdade, né? Aliás, liberdade ele já não tem, porque não consegue andar sozinho nas ruas. Mas ele está preocupado? Ele não. Ele vai virar as costas e vai embora. Essas consequências, com certeza, virão e vai começar essa semana. Vai deixar um comércio travado, com sanções múltiplas, empresas brasileiras excluídas de parcerias globais, as exportações serão sufocadas por tarifas, e um Supremo acusado de perseguir opositores, o que já não é novidade para nós, mas é novidade para a esquerda dizer isto. A própria esquerda, Globo News, Folha de São Paulo, Estadão, estão citando que o Supremo ultrapassou a linha, que o Supremo pisou na jaca, chutou o balde, cuspiu na mãe, coisas assim. E agora, esse mesmo Supremo Tribunal está sendo visto para o resto do mundo como uma ameaça internacional à liberdade de expressão. É assim que o Brasil entra para a história, como um país que ignorou os sinais do tempo, que desafiou o mundo livre em nome de vaidades internas, que escolheu o isolamento ao invés da reconstrução. Se nada for feito, e rápido, o futuro do Brasil será um espelho, vamos dizer assim, das escolhas que está fazendo hoje. Tudo vai dar errado. E nenhuma narrativa ideológica será suficiente para pagar esta conta que está para chegar.
Prova é que o relógio está correndo. E faltando menos de uma semana, né, para o início aí oficial das tarifas, as consequências já estão batendo à porta do Brasil. Ou melhor, já está desligando fornos da indústria. Nessa última virada de julho, por exemplo, importadores americanos de ferro, Gusa, uma matéria-prima essencial para a indústria do aço, suspenderam contratos com o Brasil de forma abrupta, por conta de um tarifaço que vai ser aplicado ao Brasil. Empresas brasileiras do setor já anunciaram paralisações em cadeia, férias coletivas e risco iminente de desligamento dos alto-fornos, especialmente na região dos Sete Lagos, lá em Minas Gerais, que é o coração aí da siderúrgica brasileira. Só em Sete Lagos, só nessa região, o movimento é mais de 600 milhões de dólares por ano em exportações. E agora está vendo a porta americana se fechando com força. E sem tempo de reação, esse que é o pior. Porque cerca de 90% do ferro Gusa produzida no Brasil tem como destino os Estados Unidos. Quem é que vai conseguir comprar esses 90% do Brasil se o Brasil não puder enviar aos Estados Unidos? Isso significa que não existe um plano B, nem um mercado alternativo capaz de absorver esse volume a curto prazo. A situação é crítica, mas não deveria ser surpreendente. Só que a imprensa não mostra com clareza. A imprensa só fica dando voz para o Inácio, só fica alimentando a ideia de que a culpa é do Bolsonaro, que o Bolsonaro provocou isso. Jair Bolsonaro fica inflando o Eduardo Bolsonaro para fazer fuxico na Casa Branca. Esse é o papo da imprensa. Ao invés de falar a realidade, o presidente do Brasil está acabando com o Brasil. O presidente brasileiro está destruindo a nossa economia. É isso que a imprensa séria deveria fazer. O ferro Gusa não é só um produto. Ele é um elo vital de uma cadeia que vai desde o carvão vegetal até a indústria automotiva. Paralisar essa base é como amputar os pés do Brasil, que já está tropeçando aí na recessão e principalmente na insegurança jurídica. As usinas que hoje estão de portas fechadas empregam milhares de pessoas, movimentam em transporte, energia, reflorestamento e exportações. Não será apenas as siderúrgicas em Minas Gerais, mas o pequeno comerciante, o trabalhador de logística, o exportador, o operador portuário, todos eles vão pagar o preço. Cada tarifa que Trump impõe é um novo prego no caixão da política econômica brasileira. E o pior de tudo é que tudo isso poderia ter sido evitado caso o Inácio preferisse fazer uso da humildade e conversar com o governo americano. Mas ao invés disso, ele preferiu convidar Donald Trump para jogar truco. Mas não é só o Brasil que está em xeque. É o próprio modelo global. O tarifaço de Trump está provocando um terremoto geopolítico, né? Porque países que dependiam da estabilidade americana para manter suas economias já se movem em outras direções, tentando se readaptar ao mercado comercial mundial. A Europa busca autossuficiência, mas não consegue. A Ásia se fecha em cadeias regionais. A África negocia com a China. E mesmo assim, enquanto o mundo observa com ceticismo e parte da imprensa insista em pintá-lo como imprevisível, o presidente dos Estados Unidos transformou a tensão tarifária com a União Europeia em mais um capítulo de sua série de vitórias econômicas. Pois é, hoje, domingo, ele fortaleceu esse comércio com a União Europeia, porque ele recebeu lá em seu resort escocês, o resort Tranberry, a Ursula von der Leyen, que é a chefe da Comissão Europeia.
Ela foi até a Escócia se encontrar com Donald Trump para conversar. Não foi um gesto diplomático, simplesmente. Ela foi fazer uma viagem e deixar a imagem viva de um continente buscando alívio econômico. É isso que ela foi fazer, conversar com Donald Trump para acertar a vida econômica da União Europeia com os Estados Unidos. Um sinal de que o relógio tarifário imposto por Washington funcionou. O tic-tac está funcionando. A proposta que foi colocada à mesa era clara. Ou aceitam a tarifa base de 15% com condições previamente negociadas, ou enfrentam uma enxurrada de tarifas punitivas de até 30% a partir do dia 1º de agosto. Inclusive no aço e alumínio. Automóveis, setores que representam a espinha dorsal da economia europeia. Então Ursula von der Leyen, presidindo a Comissão Europeia, foi até a Escócia, sentou à mesa com Donald Trump, né, e está resolvendo essa parada. União Europeia, não é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é muito maior. É maior em tamanho, isso é fato. Mas em representatividade, o que é o Brasil diante de toda a Europa? É nada. Mas essa reunião com Donald Trump não é apenas para falar de números. É sobre comando, sobre liderança. Disciplinar aliados que há anos se beneficiavam de acordos frouxos, enquanto impunham suas regras comerciais e ambientais sobre o mundo. Donald Trump já havia sinalizado que esse acordo seria maior que o acordo firmado com o Japão, que foi avaliado em 550 bilhões de dólares. Agora com a Europa se curvando, né, aceitando as condições de Donald Trump, o que está em construção é o maior pacto comercial da história contemporânea americana. É o que dizem analistas, né? Deixando claro que agora o modelo é America First, mas sem isolar os Estados Unidos. Pelo contrário, vai atrair parceiros para a mesa, né? Vai atrair investimentos. E enquanto isso, o plano B da União Europeia, que era uma lista de retaliações tarifárias, acabou sendo engavetada. Por quê? Porque Donald Trump não recuou. E mais uma vez, a Europa entendeu que negociar com os Estados Unidos de 2025 não é o mesmo que negociar com a administração Joe Biden. E quem observa de fora essa reconfiguração, percebe que o Brasil está do lado errado do jogo. Enquanto o Japão, União Europeia, Coreia do Sul, Índia tentam aí garantir seus espaços junto à potência norte-americana, o governo brasileiro insiste em dobrar a aposta na ideologia e em uma aliança frágil dentro dos BRICS. E vai ficando para trás, claro. A vitória de Donald Trump nesse episódio é mais do que uma conquista comercial. É uma mensagem muito clara ao mundo de quem quiser estar no lado do tabuleiro global terá que falar a mesma língua que Washington. E essa língua agora não é mais a da diplomacia suave, mas a da autoridade estratégica, baseada em força econômica real. O palco da geopolítica global está mudando e Trump está no cenário não como ator coadjuvante, mas como roteirista principal. Quem gostar, tudo bem. Quem não gostar, que procure novos parceiros. É assim que a coisa está. Não tem mais o que disfarçar. Não tem o que disfarçar. O Inácio não tem como esconder a realidade, não tem como brincar de estadista, sendo que é um player muito pequenininho nesse tabuleiro de jogo geopolítico. O Brasil está na dependência da atitude do Inácio esta semana. Ele vai definir o rumo do Brasil por décadas. Se ele der o passo errado, o Brasil vai sofrer por décadas. Não é por semanas ou por um mês.
E o Brasil está de olhos abertos, o mundo está de olhos abertos. E alguns vão pagar o preço muito alto essa semana com as sanções que chegarão dos Estados Unidos. E nós estaremos aqui para trazer tudo a vocês. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que, sinceramente, que vocês tenham gostado, que tenham, digamos, prestado atenção até o final do vídeo, né? E que possam fazer seus comentários baseados em tudo que vocês entenderam, né? Infelizmente tem pessoas que pulam o vídeo e vai comentar e falam coisas que não tem sentido, tá? Mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham um excelente final de dia, muito bom descanso, né? Que ajudem o canal Terra Brasilis News a caminhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.